E aí, pessoal, bora para mais um episódio do Movecast, hoje com uma convidada super especial. Vou ler aqui a bio dela, tá? Advogada por formação, especialista em técnicas de massagem facial e traz a bagagem diversificada com outras 3 profissões e diversos cursos. Essa trajetória proporcionou experiência com pessoas muito diferentes. Ela é virginiana com acidente em câncer, então ela é virginiana, a gente já sabe, né? Os virginianos que se cuidem. Empreende no mercado de estética desde 2018 e dermatologia. Embora seja paulista, não se considera paulista. Antes de fundar a Nubéria, teve 2 experiências com outras 2 sociedades. Ela colocou aqui, ó, minha vida é guiada pela fé, tendo em Deus meu alicerce. Além disso, sou apaixonada por gastronomia e muito romântica. Hoje eu tô com ela, Juliana Sabatini. Seja bem-vinda! Olá, Gabriel Farias! Você ama falar meu sobrenome, né? Eu adoro falar o sobrenome dela, porque o sobrenome dela é diferente. Ai, gente, que bom estar aqui. Tô muito feliz por ter sido convidada para esse podcast. Espero contribuir com os seus ouvintes e que eles possam ser meus ouvintes também futuramente. A Juliana, gente, ela é famosa, ela é influencer, ela é engajada, né, Ju? Querem me deixar famosa, né? Não sou eu, assim, a gente às vezes é liderado, né? E às vezes a gente é líder, às vezes a gente é liderado, gente. Às vezes a gente não tem como fugir muito do que a vida apresenta pra gente, né? Às vezes a gente é o nosso destino, então a gente tem que aceitar e fazer a melhor entrega que a gente pode fazer pra vida. Show. E é isso. E eu falo, é muito gostoso quando uma cliente se torna amiga. E a Ju, ela é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa guerreira, uma pessoa que tem uma história muito bonita e vamos iniciar por ela. Vamos, né? Gabi. Muitas pessoas perguntam, Ju, da onde você veio? Como que você chegou onde chegou? E eu gostaria de entender um pouco mais sobre a sua história. Eu costumo falar que eu sou, assim, do começo da minha profissão é vendedora, porque eu saio, né, para ganhar dinheiro, que eu falei, não vou viver a vida inteira às custas do meu pai. E aí eu fui numa loja no shopping perto da minha casa, onde eu fui trabalhar temporariamente, eu tinha 16 anos, aqueles trabalhos temporários, né, de aprendiz, que a gente não pode ser CLT, não pode ser nada ainda. E eu comecei por ali. Só que minha família sempre me disse que eu ia ser uma excelente advogada. Coitados, né? Ô, pobre, eu achei que eu frustrei todo mundo. Mas, enfim, eu fiz um curso, né? Eu fiz uma faculdade de advocacia, tenho a carteirinha da ordem. Então, eu sou advogada mesmo. E, posteriormente a isso, eu saio para estudar fora do país, né? Eu fiz Marangoni em Milão, fashion designer, então eu sou estilista. Antes de ir, eu já estava namorando alguém para ser minha sócia, né, nessa empreitada. E eu fiz negócio e varejo da moda na Embi Morumbi. Então, eu queria, de qualquer jeito, empreender de alguma forma e eu não sabia qual área que eu iria empreender. A área da moda é uma área bem fechada. E aí foi onde eu decidi abrir um showroom, né? Fazer algumas peças ali. E a minha amiga de colégio, ela tinha se formado, né? Antes de mim tinha um pouco mais de experiência do que eu. Só que eu não conhecia nada. Foi uma coisa assim que eu saí do zero, porque eu não tinha me formado em moda, né? Eu era advogada e estava estudando. Antes de ir para Milão, foi que eu conheci ela. E estava estudando ainda negócio de varejo da moda. Então, eu não sabia desenhar. Ela sabia e eu só sabia as questões ali do varejo mesmo, de análise de varejo. E não conhecia nada e nem ninguém na moda. E aí foi para tirar essa coleção do papel, foi um sofrimento, Gabriel. Quase perdi o meu casamento, na verdade, porque eu acho que quando a gente empreende, ainda mais quando a gente empreende com dinheiro alheio, gente, se eu puder dar uma dica, isso é um perigo. Mulherada, não façam isso. Tipo assim, o marido às vezes está lá e a mulher ainda está meio que não sabe muito, né? Porque eu vim de uma profissão, eu não enganei ele, eu não gostava da minha área, que era a advocacia. Ele falou, então vamos estudar moda. Eu fui estudar moda, mas ainda não sabia. Então me jogaram num mar sem boia alguma. E eu tive que nadar, né? Da maneira que eu fui aprendendo a nadar. Então, para sair essa coleção do papel,
também por isso que eu falo que a minha vida é muito norteada por Deus, porque Deus sempre me amparou em todas as minhas jornadas, das mais malucas, as mais sólidas, sempre colocou pessoas no meu caminho. Então, eu conheci por um acaso uma menina que tinha uma confecção pequena no Bom Retiro e dali saiu a coleção. Nisso, eu consegui vender essa empresa para uma japonesa ou coreana na época, e para minimizar o prejuízo, né? Porque às vezes a gente não consegue fazer uma mega venda da empresa, a gente não consegue, mas a gente consegue diminuir os prejuízos. Então, muito antes de eu acho assim que as coisas mais sábias que a gente tem para fazer é a hora que a gente toma essa decisão de, não, vou ser um empreendedor, tenho características para isso, quero ser, né, um líder, quero ter o meu CNPJ, não quero mais trabalhar para ninguém. Eu não fui, assim, eu não tive esse ímpeto, sabe? Eu fui levada a isso, porque, meu filho, eu sempre quis ser CLT. Era meu sonho ser CLT, ter minha carteira registrada, trabalhar para alguém, tranquila. Mas eu vou caminhando até chegar nessa parte da minha vida que eu fui jogada para o empreendedorismo. Então, nesse momento, eu vendi a empresa e fui estudar fora. E aí, eu voltei com uma bagagem de fora. Fui analista de varejo de um dos maiores shoppings do país, né, do Brasil. É uma rede de shopping enorme. E eles, na época, estavam trazendo as marcas internacionais de fora. Então, a gente fez toda essa operação, né, de trazer as marcas internacionais para dentro do shopping. E engravidei da minha filha Catarina, que é o maior presente. Fofa. E na separação, né, que eu sou divorciada, na separação eu não sabia o que fazer e eu falei assim, não, eu vou, nem que for servir café para alguém de moda, porque era o que eu queria, eu não queria voltar para a advocacia. Então, procurei a Adriana Barra, que morava no meu prédio, trabalhei um tempão com ela, foi uma experiência maravilhosa, uma mulher, assim, incrível, que me proporcionou também saber como gerir pessoas, né? Como que você fala com um funcionário, como é que você se posiciona, como é que você posiciona a sua equipe, qual é o seu modelo de liderança. Então, foi aonde eu aprendi muita coisa mesmo. Foi um período curto, mas foi um período muito intenso. Daí eu voltei para o direito. Olha que loucura. Eu fui assistente do diretor da TV Cultura, trabalhava com direito público. Enfim, aí depois eu fiquei um tempo só com a Catarina. Em 2018, nós abrimos a nossa primeira... eu falo nós, né? Que eu tive uma sociedade. Nós abrimos nosso primeiro empreendimento em estética, né? Que hoje eu acho que é uma área muito promissora. As pessoas têm esse sonho de empreender na estética. Como é que faz para empreender na estética? Se ganha muito dinheiro na estética? Eu falo que as pessoas precisam parar e pensar, ter uma pausa. Porque quando você não é um profissional que opera, né, que faz ali, você não é só mão de obra, é mais desafiador ainda. É muito desafiador quando você não é a pessoa que vai fazer o processo, né, Jo? Exato, é muito desafiador porque você tem que manter o seu funcionário motivado. O custo é maior. O custo é maior. E você tem que estar ali na frente da trincheira, né? Você abre aquilo, você tem um sonho de abrir algo para você, de ter o seu CNPJ, né? Muitas pessoas têm esse sonho, eu não tinha, mas eu fui... Assim, eu não tinha como voltar para o mercado da moda, apesar dessa bagagem, também era algo que, tipo assim, não me interessava mais. Aí eu empreendi com o meu antigo sócio ali na Avenida Angélica. Foi uma operação que eu costumo dizer também, assim, que a gente vai aprendendo a ser líder e a gerir pessoas. A gente não nasce sabendo tudo. E também é uma coisa assim que hoje em dia tem muitas técnicas para isso, mas acho que na minha época era mais meio que intuitivo e era passando por experiências. Eu falo na minha época porque eu tenho 40 anos, né? O Gabriel aqui é bem mais jovem do que eu. Ninguém fala, Ju, ninguém fala. E aí a gente ia meio aqui na intuição e às vezes a gente sobrepõe, né, o nosso ego. A gente coloca o nosso ego em primeiro lugar. Então, às vezes, quando alguém ou algum cliente ou alguém faz críticas, né, a gente acha que é sempre para nos destruir.
Na verdade, quando não. Quando, na verdade, às vezes as pessoas estão buscando nos construir pessoas melhores, nos construir funcionários melhores. Então, assim, estejam abertos às críticas. Obviamente, avaliem, né, quem está criticando. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre aberto às críticas, porque muitas vezes, elas nos constroem ao invés de nos destruir. Eu falo que crítica é fundamental, né, Ju? Porque a crítica, ela vai te dar parâmetro, ela vai conseguir te dá pontos, pontos de atenção aqui, pontos de atenção ali. Exatamente. E isso, de certa forma, faz com que a gente cresça e evolua, né? O primeiro empreendimento que se abriu era uma clínica de estética também? Não, o primeiro foi uma marca de roupa. Uma marca de roupa? Foi uma marca de roupa com essa minha amiga, que era da minha escola, era quem eu conhecia na época, que tinha feito moda, que sabia desenhar. Mas o nosso problema é que ela não sabia tirar esses desenhos do papel. Então, eu tive que ir atrás. Só assim, eu tava arrasada, eu lembro até hoje, nesse dia eu tava descendo a Rua Augusta, eu falei, meu Deus do céu, tá tudo bonito, mas a gente não sabe tirar do papel. O que eu vou fazer, né? O que eu faço? Porque assim, você tá pagando aluguel, você tá pagando a pessoa, você tá, né, só gastando dinheiro, e chega uma hora que você não quer mais colocar dinheiro, né, que você precisa, o dinheiro ele precisa voltar. Ele precisa ter retorno sobre então, investimento. Por isso que eu tô falando que quando a gente, uma hora importante também da jornada do empreendedor é falar, epa, não vou parar. Porque às vezes a gente não quer parar, né? A gente quer continuar, assim. E aí eu acho que acaba acontecendo as panes, né? A pane, você buga, acaba uma pane mental e que você, para se recuperar dessa pane, é muito difícil. Eu acho que eu com a vida, eu aprendi o momento de parar. Sabe? Assim, com a vida eu aprendi os momentos de parar, de sair de situações que não me cabem mais. E eu sempre, assim, eu oro muito para Deus, assim, Senhor, me ilumina o meu caminho, coloca as pessoas boas, porque eu acredito que uma boa equipe é formada por boas pessoas. Então, assim, ninguém chega sozinho no topo, né? Existem pessoas que você vai se conectando, que vão te levando ao pódio, né? Existem pessoas que são muito boas, ninguém faz nada. Eu costumo dizer até uma frase, depois eu escutei do Pablo Marçal, que os cérebros, eles fazem sexo. Então, nós temos ideias. Sim. Quando a gente tá... Ou eu troco aqui com você, eu troco com um funcionário, e a partir disso eu tenho ideias, então eu preciso estar sempre com pessoas melhores do que eu, para poder aprender, para poder estar aberto também, porque ninguém sabe tudo. Essa ideia de tipo assim, eu sei tudo, não tem como. Não funciona. A vida é uma troca, eu acho que todo mundo tem um pouquinho a oferecer e acaba que a gente troca, a vida sempre é uma troca, né? Exatamente, então foi uma empresa de vestuário, né, Essa de foi moda a primeira, feminina, né? foi a primeira. E aí a segunda foi essa empresa de laser. Era laser, mas foi... E aí a gente abriu para outras coisas, ia ser só laser no começo. Mas aí, como o espaço era muito grande ali na Avenida Angélica, a gente abriu para dermatologia. Então, foi meu primeiro contato com as dermatos, de fato. Então, chamava Deiderma. E eu tinha ali comigo 4 dermatologistas muito bons, assim, já renomados, já eram bons, já tinham um consultor de venda. E acabou que pelo meu ego também, o ego do meu antigo sócio, né? Nunca é sozinho, quando você desfaz uma relação, nunca é culpa do outro só. E eu acho que a gente precisa analisar isso também, os nossos comportamentos são... Sim. Sempre você internalizar o que você está fazendo, o que você está entregando, né? O que você está entregando para o outro e o que você está recebendo. Essa troca, ela tem que ser... Você tem que ter uma reciprocidade, né? No que você faz, e a gente tem que se autoavaliar sempre. Então, eu entendo que também, por imaturidade minha e imaturidade dele, a gente acabou rompendo a sociedade. Foi um projeto que me deu um retorno financeiro muito bom, graças a Deus. Mas, assim, foi a minha primeira frustração, porque eu depositei todo o meu sonho. Eu falei, não, agora eu tenho uma coisa que eu amo. E é muito difícil, porque você acha que você é o negócio, né? Sim. Você se identifica tanto com aquilo que você acha que você é o negócio. E aí eu lembro até hoje que eu escutei uma frase do Miguel Falabella, que ele fala assim, muitas pessoas tentaram me parar. E eu, tipo, realmente dei uma pausa e fui tomar um Gatorade. Então tá na hora, às vezes, da gente tomar um isotônico, sabe? É só na horinha dali de tomar um isotônico e voltar, se reposicionar,
né? Pra gente também não entrar nessa pane que eu te falei. E muitas pessoas, elas entram na nossa vida para nos levantar. E aí que é a parte mais linda do mundo, que eu acho que é daí a parte que você alinha a sua vida pessoal com a sua vida espiritual. Quando você entrega mesmo e você está no centro da vontade de Deus, as coisas não conseguem dar errado. Nada consegue te parar. É para você, sabe assim? Então, eu tenho muito a minha vida hoje alinhada com a fé. E no segundo momento, foi com uma outra amiga também. E por problema de gestão mesmo e capital, né? A gente não tinha muito para investir, era uma empresa bem pequenininha. Nós fomos pegas de surpresa pela pandemia, então já foi um fator super... Esse foi o segundo? Segundo na estética, terceiro na vida. Terceiro na vida. E aí, o terceiro na vida, então, foi com essa amiga. E aí, a gente não tinha muito capital para investir. E a gente fez uma coisa que foi, assim, completamente uma loucura. E aí, o problema, às vezes, de que você acaba se convencendo para não ter o embate, né? Por exemplo, a gente investiu muito numa máquina que era desnecessária para aquele momento nosso, porque a gente já não tinha tanto capital, investimos muito dinheiro nessa máquina e fomos pegas de surpresa pela pandemia. E como eu te falei, né? Às vezes eu prefiro perder um sonho, perder o negócio, deixar para trás aquilo, mesmo que eu tenha algum prejuízo ali para amortecer o prejuízo. Sim. Então, um dia eu virei e falei assim, olha, eu não coloco mais R$1 aqui. E para ela foi muito difícil, obviamente, porque a pessoa colocou todo o dinheiro, às vezes, da vida dela. Enfim, né? Tem ali o sonho do primeiro negócio, o sonho do empreendedorismo. É que você já carregava uma bagagem maior do que a dela, Sim, né? exatamente. A pessoa, às vezes, vem de um mundo corporativo e, às vezes, o mundo corporativo ele é cruel com a gente, né? Eles te propõem um monte de coisa, te propõem promoções que não existem, coisas que, tipo assim... Eles fazem uma sacanagem, né? O mundo, às vezes, corporativo... Que eu tô falando de corporativo de grandes empresas mesmo. Ela acabou até tendo um burnout aí por conta dessas coisas, de promessas que vinham, não vinham, vinham, não vinham. E teve uma entrega aí de 10 anos para uma empresa. Então, assim... às vezes a pessoa tem um sonho da vida e ela pega aquilo e ela também vai levando, mas ela, assim... É triste, porque você já tem um pouco de experiência. Eu acho que você também tem que aprender um pouco com os erros dos outros, né? Por isso que é bom ouvir, ser um bom ouvinte, estar sempre aberto. Não achar que você está certo em tudo. Não buscar aquele perfeccionismo que não existe, né? Porque, assim, às vezes a gente tem medo de fazer... Porque não tá tão perfeito essa mania do virginiano, né? Eu falo que, gente, quem é virginiano sabe o senso de perfeição. É porque vocês são muito observadores. Então, vocês são muito atentos aos detalhes. E os detalhes são muito importantes para quem é virginiana. Sim, é muito importante. Mas eu mudei. Eu acho que eu sou uma falsa virginiana. Porque eu hoje, assim, claro, os detalhes eles são totalmente importantes, principalmente pra gente que tá lidando com o cliente, tem o encantamento da experiência. E você, Ju, eu falo, gente, que a Ju, isso é muito bom ser uma pessoa crítica. Porque uma pessoa que ela consegue, eu falo qualquer coisa que você precisa testar, testa com a Juliana. Que ela vai ser sincera e ela vai falar a real. E isso é muito importante, porque como você ter essa experiência de cliente, hoje por isso que a sua clínica consegue ter sucesso, porque você consegue estabelecer um padrão de qualidade muito assertivo. Isso é muito da sua personalidade, né, Ju? Da personalidade também, eu acho que do consumo, né? Eu sempre consumi estética, eu sempre fui uma pessoa assim que... com 6 meses eu não dormia, então a minha mãe já me colocou para fazer o esporte, né? A minha mãe já me colocou para fazer natação. Então eu acho que vem ali da alta performance, da resiliência, de você treinar a sua mente pro exercício. Então eu já fui medalhista de várias categorias, já nadei por vários clubes da prefeitura, os meus pais nunca puderam pagar um particular para mim, né? Depois até fiz dança numa academia perto de casa, mas a minha realidade não era de classe, a minha realidade era classe média, meu pai pagava a escola ali com muito esforço, então nós fazíamos no clube da prefeitura. E o esporte, ele traz essa carga para você, tipo assim, de resiliência. E o perfeccionismo, ele não pode te paralisar. Por isso que eu te falo assim, que hoje eu sou uma falsa virginiana. Porque eu convivo com virginianos que eles, para cada problema, eles arrumam mais um problema. Então, assim, não, eu não sou essa pessoa.
Para o seu problema, eu vou te apresentar uma solução viável, porque muitas vezes a gente não tem o capital no momento. E eu fui aquela empreendedora no começo que queria estar tudo perfeito. Então, assim, tinha que ser o lugar perfeito, com as poltronas perfeitas. A ilusão. A ilusão pura, sabe assim? E aí, quando vem a vida e dá uma na tua cara e fala assim, querida, calma, né? Tipo, vamos devagar, vamos mudando aos poucos, às vezes. Eu acho que as marcas hoje, né? Principalmente aqui, quem não tem o aporte financeiro muito longo, muito robusto, digamos assim, quem não tem muito para investir, você pode sim fazer algo com pouco e ir construindo a sua marca, né? Devagar, você agregando valor com o tempo para sua marca. Requer paciência e você tem que eliminar a ansiedade de querer que as coisas aconteçam de um dia pro outro. De um dia pro outro. E o mais difícil é a equipe. A equipe, assim, quando você não faz, quando você não exerce, né? Hoje, para mim, o maior desafio é manter a minha equipe equilibrada. É que eu falo para elas, gente, a gente é como um corpo. Se o corpo tá desconjuntado, não funciona. Gabriel, não funciona, a energia do lugar muda, as pessoas sentem. Então, assim, o cliente, ele tá no lugar para ser bem recebido, ele tá ali para ser encantado com a experiência. Então, assim, eu posso até entregar um resultado excelente, mas quando eu não tenho esse encantamento, o cliente xoxa, sabe assim? Então, muitas vezes, a maior dificuldade é a gente manter as pessoas nesse ritmo constante, igual, né, o coração. O coração, ele tem... Tipo, tem altos e baixos, mas se ele ficar numa linha, assim, ele vai parar de bater. Então, Sim. Você tem que lidar com esses altos e baixos, manter a motivação, tentar... Sempre tem os dias piores da equipe, que obviamente todo mundo é ser humano e ninguém vai entregar tudo sempre. Então, você tem que buscar extrair o melhor de cada funcionário seu. Eu trabalhei com pessoas que não conseguiam descentralizar as tarefas. E isso, assim, muito difícil, né, Jo? muito difícil. É muito difícil. E eu aprendi aos poucos descentralizar, sabe? Porque eu fiquei ali na minha segunda estética com um menu de estética que nunca saiu. Nunca ficava pronto. Meu Deus. Nunca ficava pronto. Passava um mês, passava 2 meses. E era aquela coisa também de você querer atingir o perfeccionismo, que às vezes ele ele te dá uma pausa e você não consegue evoluir, você não consegue ir para frente. Então, assim, às vezes não é aquela frase, antes feito do que perfeito. Não é que você tem que entregar qualquer coisa, mas comece a fazer para depois chegar num momento que você vai falar assim, não, isso aqui tá legal, tá redondo, tá do jeito que eu quero, tá do jeito que eu pensei. Hoje, né, eu tenho a Nubelle, né, chegando na Nubelle agora. Seu quarto, né? Meu quarto. Eu tenho a Nubelle e nós somos um case, né, de sucesso. Mas, na verdade, as pessoas também se iludem um pouco com essa questão de ser franquia, né? A franquia, ela não vai te dar 100% do respaldo. Sim. Você vai ter que caminhar com as suas pernas. Eles te dão um projeto, mas, assim, você tem que fazer o seu financeiro, você tem que fazer a sua gestão, você tem que fazer as suas parcerias, você tem que ir atrás dos seus clientes. Às vezes, você abre o seu negócio e você faz assim, né? E agora? Para onde eu vou? Porque eu achava, assim, muito doido, assim, né? Nossa, como eu vou? E eu vejo a aceitação do ponto. O lugar onde você estiver alocado é muito importante, porque tem que conversar, né? Hoje, a Nubelle, aqui no Tatuapé, ela conversa com o Tatuapé. As pessoas querem estar na Nubelle, as pessoas querem e fazem questão. Quando eu vou buscar uma parceria, as pessoas fazem questão de ser meus parceiros. Eu tive a segunda estética no meu bairro. Eu não tive adesão nenhuma. Eu não tive adesão de parceiro, eu tive adesão de poucas amigas, mas assim, pouquíssimas. E eu costumo até dizer, né, porque essa minha outra amiga que a gente abriu, eu falava pra ela assim, esquece, seus amigos você não vai viver dos seus amigos. Porque as pessoas, elas te querem bem, mas nunca melhor que elas. Sim, tem esse então, ponto, assim, viu? A hora que você empreender, querida, e que alguma amiga sua vier e gastar o dinheiro dela, essa é sua amiga, vier e gastar o dinheiro dela com você, o que é raríssimo, você anota o nome ali, ó, num caderninho dourado, porque a hora que você empreender também, ou ela empreender, vocês fazem uma troca, né? Porque eu acho que é isso. Difícil. Eu trabalho hoje muito com a reciprocidade. Tudo na minha vida é pautado também
por esse quesito da reciprocidade. Você me dá e eu te dou em troca. Eu sei que às vezes é muito ruim, né? As pessoas falam assim, nossa, que triste, você ter que sempre barganhar. Não, gente, não é barganhar. Eu não vou prestigiar o Gabriel se ele não vem me prestigiar, porque só eu vou dar, eu vou ficar com o meu tanque vazio e você vai ficar com o seu cheio. Jamais. Isso é na vida, né? Eu jamais... Isso é fundamental, né? Não é só. A vida fala que a vida é uma troca justa. Talvez em certo momento você ofereça um pouco mais, em certo momento você receba um pouco menos, mas de certa forma ali é uma troca. Exatamente. E é o que você falou, reciprocidade. Uma coisa que você falou muito, Ju, que eu acho que também é uma dificuldade minha e de qualquer pessoa, é iniciar as coisas. A gente às vezes espera ter muito recurso ou o cenário tá o cenário mais perfeito pra gente iniciar. E nem sempre é assim. Às vezes, com pouco que a gente inicia, a gente consegue testar, validar, ver, ter parâmetros, e a gente vai jogando mais e vai evoluindo. E eu acho que a vida é sobre isso. Mas uma coisa muito bonita na sua história é que eu falo que desistir não é uma palavra do seu vocabulário. Então, você é uma pessoa que passou por muitas situações de deu certo até um certo ponto, ou não deu certo uma tentativa, mas você perseverou até que você chegou na Nobel. Então, que dica você pode trazer para quem empreende e tenta e não dar certo, ou tenta e dar errado, ou não é da forma que imaginava, ou teve um prejuízo? O que você traz? Como que você conseguiu superar essa fase? Como eu te falei, existem pessoas que eu chamo de anjos, né? Deus envia anjos pra gente não desistir dos nossos sonhos, não desistir dos nossos projetos. E eu acho que, assim, eu volto na primícia, eu volto ali no momento onde eu decidi empreender, no momento onde eu falei sim para a estética, né? O que me levou a falar sim para a estética? Nem sempre os nossos relacionamentos eles são maravilhosos, mas você sabe o porquê você começou com uma pessoa ali, o relacionamento com ela, ou seja amizade, ou seja um namoro, ou seja um casamento. Você sabe ali a primeira vez que você olhou para essa pessoa, o que te encantou nela? Tudo te encantou mais encantamento do que os pontos negativos. Você com certeza teve mais prós ali naquele primeiro momento do que contras. Então eu busco sempre voltar para o primeiro momento, né? O primeiro amor que a gente fala, o primeiro amor ele é muito importante. Então eu penso assim que vão existir dificuldades e que eu vou transpor essa dificuldade. Mas eu costumo dizer, Gabi, que minha vida é muito pautada na minha fé. A minha fé, ela é muito grande, espiritual em mim, assim, ele arde. Deus fala comigo, o Espírito Santo de Deus, ele tá sempre me acompanhando. Às vezes, assim, eu recebo presentes da vida, assim, que eu não espero. Então, assim, eu costumo dizer que eu empreendi não foi por vontade própria. Deus quer que eu empreenda. Deus quer que eu esteja aqui falando com você. Quando você me convidou, eu falo assim, ai, meu Deus, vou lá eu, né? Tentando manter-me no anonimato, não consigo. A hora que me chamam para fazer uma live, ou a hora que me chamam para ir em certos lugares, que nem para vários lugares hoje, eu falo não, mas por conta também da minha opção, né, de religião. Então, assim, o carnaval eu não vou mais, mas eu fui madrinha de bateria. Então, assim, foram coisas que foram apresentadas para mim. Eu fui recebendo presentes da vida. Eu acho que quando você está alinhada, o seu coração ele está alinhado em não fazer o mal, em só fazer o bem para as pessoas, né? Isso é forte. Você sintoniza numa frequência que você vai recebendo ali alicerces, pessoas, presentes. A Nobel chegou como um presente na minha vida, né? Foi um presente para mim. Eu tinha acabado de sair de um trabalho e aí eu recebi esse presente que foi a Nobel. E aí eu resolvi encarar de fato, falar, não, eu não queria muito, fiquei meio assim no começo tinha estrutura, tinha tudo, mas eu fiquei, ai meu Deus, de novo eu vou empreender na estética, que eu não sou médica, não sou biomédica, mas conheço muito da área, já tinha 2 experiências, aí por isso eu resolvi aceitar esse desafio. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu acho que a partir do momento que você tem resultado, as pessoas param de te questionar, né? Elas param de te colocar em xeque. A gente está sempre tendo que ser validado. A gente sempre está sendo avaliado. Então, assim, eu sempre falo que a árvore, quando ela começa a dar fruto, ela começa a ser olhada, opa, aquela ali é diferente. E não tem como falar que a gente não é medido pelos nossos resultados. O seu resultado faz com que eu pare para te ouvir. O seu resultado faz com que você esteja aqui agora para dividir para dezenas e centenas de pessoas a sua história.
É o seu resultado que te levou até aqui. Então, assim, não é qualquer pessoa. E a gente também não vai ouvir qualquer pessoa se ela não tem algum resultado para apresentar. Então, isso é muito bonito o que você disse, Ju. É, a nossa autoridade, né? Eu acho que o nosso resultado... Por isso que você tem que estar buscando. Eu acho que o processo é muito importante. Você não tem que estar com foco no resultado. Sim. Eu acho que a gente, às vezes, peca por estar com foco demais no resultado. Tipo assim, esteja com foco ali no presente, no caminhar. Porque isso vai te dar bagagem para te levar ao seu resultado. Né? As pessoas que você tem um alinhamento... vão sendo colocadas na sua vida a partir do momento que você começar a prestar atenção no presente, no hoje, você tá alinhado, que nem aquele dia que eu te conheci mesmo. Foi um presente para mim, porque eu não estava esperando conhecer ninguém, eu fui convidada para aquela reunião. E aí eu fiquei ouvindo você falar, falei, epa, peraí. Tem um negócio diferente. Exatamente. Então, assim, hoje eu já sei fazer essa leitura. Então, hoje eu não preciso passar o dia inteiro dentro do meu empreendimento, eu não preciso, então eu tenho mais tempo para mim. Mas eu faço leituras muito rápidas. Hoje eu não me ponho em qualquer sociedade, hoje eu não me ponho com qualquer pessoa. Muitas vezes eu aceitei sociedades, né, porque estava ali e tal, estava sem nada para fazer, estava com dinheiro parado. Ah, não, o que você vai fazer? Vamos empreender. Sabe assim, eu não brinco de empreender mais. Hoje eu tenho uma empresa e hoje eu sou uma pessoa madura, séria para tomar as minhas decisões. Então, assim, quem estiver jogando comigo tem que ser bom. Porque eu também não retenho talento. Eu não tenho medo de substituir as pessoas. Eu não tenho medo de substituir um funcionário. Eu não tenho medo de demitir um cliente, por exemplo. Tem cliente que o dinheiro dele não é para mim, não vale a pena. A dor de cabeça que eu vou ter com ele, misericórdia, eu prefiro que ele vá em outro lugar. Então, assim, hoje eu tenho essa opção. Mas porque eu sei do que eu entrego, eu sei da minha entrega. Hoje eu piso em solo firme para isso. Mas quanto tempo não levou? Meu Deus do céu, desde 2010. Desde 2010, que foi meu primeiro empreendimento, que foi como uma loja de moda, né? Que foi como vestuário feminino. Sim. Que eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Não tinha a menor noção. Então, assim, foi muito difícil você ter que ali o desespero. Eu acho que o desespero ali, a adrenalina de você tentar sair de situações difíceis também, eles te fazem mais resiliente, te dão mais... Você fica mais... tem uma autoafirmação, né? Algo interno teu vai desabrochando. Calejado pra vida, Fica né, calejado pra vida. E aí a hora que eu falo, né? De joelho no chão vale mais do que as suas duas mãos em ação. Porque... você vai alinhando, você vai vendo as coisas, assim, Deus vai mostrando as pessoas, vai te conectando com pessoas e vai limpando a sua visão. Então, acho que é muito, muito importante a gente Eu trazer sempre falo aqui. que é engraçado quando a Jo fala, porque eu sempre falo que a vida é um grande processo. E a gente tem que aproveitar o processo, porque é o processo que nos causa crescimento. Assim como eu falei no primeiro episódio do podcast, eu também vim de uma vida difícil e acabou que eu quase falei com a Move e eu tive que perseverar. E esse ano, por incrível que pareça, a gente tá completando 5 anos, né? Esse ano eu completo 5 anos. Parabéns! E eu falo que é muito divertido, porque a estatística no Brasil é que as empresas durem de 2 a 5 anos. Então eu falei, eu vou passar a estatística. E pode parecer pouco para muita gente, mas isso para mim é uma baita realização. Porque foram muitos percalços, muitas situações difíceis. E quando a gente olha para outra pessoa, hoje eu estou na frente da Juliana, que está à frente de uma clínica de estética, a ranking 1 no Brasil, um case de sucesso. Nossa, a Juliana é privilegiada, a Juliana foi fácil. Então a gente não consegue entender o que tem por trás. Eu acho que quando você consegue entender o que tem por trás da vida de um empreendedor, você consegue criar admiração. Que é o que eu tenho por você, Ju. De entender, caraca, aquela pessoa chegou onde chegou porque ela lutou pra caramba. Foram muitas batalhas. Não foi só simplesmente caiu do céu no colo dela e aconteceu. Não. Ela também tem o mérito dela e também tem o merecimento de estar onde está. E isso é muito lindo na sua história, quando a gente olha a sua história como empreendedora. De caraca, é uma mulher que já é fora da curva, porque o mercado de empreendedorismo é um mercado masculino. Uma mulher de sucesso, advogada, fez uma transição diária, fugiu do normal e chegou onde chegou.
E hoje, Ju, super te parabenizo e super é uma honra ter você sempre. Ai, De verdade, Ju, você sabe o que é? Gabi, linda. Porque realmente é uma história de gestão de crise. Epa, deu errado, mas eu não parei. A gente não pode parar. Pode parar. Não é uma opção para ninguém, eu acho. Eu acho que a pessoa tem que... Ela tem que estar muito certa, assim, com as coisas que ela escolheu. E a Sim. partir do momento que você faz essa escolha, percalços vão existir, os obstáculos vão existir. É importante você saber a hora, que nem eu soube a hora de parar na primeira empresa, na segunda eu fui quase tirada para fora, e a terceira eu também soube essa hora de parar. Então, assim, é muito importante você saber a hora de parar, mas vai tomar o seu isotônico e depois você continua. É isso, a vida é isso. É feita de pequenas pausas e não de parar para enraizar, né? A árvore, ela cresce de baixo para cima, não de cima para baixo. Então, assim, às vezes as pessoas têm a ilusão de querer começar grande, gigante, com uma mega estrutura. Não. Comece pequenininho, às vezes, sabe? Para, às vezes, diminuir, às vezes, até os seus riscos. Calcule riscos. É importante você calcular, você não ser tão, assim, afoito. Hoje, eu acho que o risco calculado é muito importante. Ju, e é muito importante quando a gente fala sobre gestão, que eu falo, é muito interessante quando quando a gente empreende, né? Que a gente tem que, eu sempre falo que eu vi um dia uma palestra da Camila Farani, e ela falava, temos que aprender a lidar com medo e com risco, porque eles vão perseguir toda a nossa trajetória empreendedora. Então, assim, não é você sempre trabalhar no negativismo, no pessimismo. Não, é você entender que a vida e a caminhada de empreender, ela vai ter contratempos, vai ter coisas que não vai dar certo, vai ter estratégias que você não vai conseguir, vai ter altos e baixos, e você precisa estar preparado para lidar com essas situações negativas. Sim. Então, lidar com o risco, né, é você trabalhar realmente com futurologia. Epa, pode ser que dê muito certo, pode ser que não dê. E eu acho que isso evita muito o insucesso de um projeto, né? Evita, conforme eu te falei, eu acho que o risco calculado, né? Quando eu tive a segunda empresa, a gente não calculou o nosso risco. Por quê? Ela queria uma bendita de uma máquina que era super cara. A gente pegou, inclusive, um planejamento de negócios. Eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas eu não sei o nome da empresa, mas sei o nome da pessoa, Leandro. E esse cara me ligou à noite, assim, desesperado. Era tarde da noite. Eu falei, meu Deus do céu, que esse homem tá me ligando? Aí namorava na época, eu falei, que esquisito, né? Aí ele pegou e falou, olha, Juliana, eu tô desesperado, porque vocês vão fazer uma cagada. Aí a gente tentou demover da ideia, não sei o quê, porque a tecnologia é isso, aquilo outro, lá. E aí você não calcula o seu risco e acontece o quê? Aí acontece da empresa Você se quebrar. ferra, gente. Você se ferra, literalmente tá? isso. Não calculou Você se risco? ferra. Eu falo, gente, não calculou risco. A Exato. primeira onda que vem, você cai. Você cai. Porque você não tá preparado. Porque as pessoas acham... Eu sempre falo isso. Empreender é uma coisa... Para as pessoas chegarem no empreendedorismo, hoje a maioria é por necessidade. É igual eu e a Juliana. Fui empurrado pra essa área. Eu vim da engenharia, ela veio do direito. E eu queria tanto ser CLT, ser registrada na minha Ter meu carteira de salário trabalho, fixo. ter meu salário fixo, ter ali as 8 horas de trabalho, porque muitas vezes a gente trabalha muito mais, né? Muito mais. Porque a gente não para de pensar, tipo assim, é o funcionário, e é o horário, É e a meta, é o meta, faturamento. e como que você vai fazer para bater a meta. Na estética, quais são as novas tecnologias? Então, assim, é muito estudo, né, em relação a tudo. Porque eu converso com a biomédica, eu preciso saber o que é biomédica, com a dermato, eu preciso saber o que elas, a linguagem delas, né? Então, eu estudo da mesma maneira que elas estudam, eu tenho que ler, eu tenho que saber o que as tecnologias vão fazer, porque muitas vezes os clientes vêm me procurar, né? Os clientes vêm, assim... Putz, é da Juliana, não sei o quê. Então, muita gente tem acesso a mim fácil, ao meu WhatsApp, ainda mais hoje, WhatsApp, Instagram. Então, muita gente pergunta, Ju, e aí, o que eu faço? O que você acha? O que você acha de eu fazer isso? O que você acha de eu fazer tal coisa? Você acha que funciona? Muitas vezes as pessoas me perguntam. Então, assim, querendo ou não, eu tô tendo sempre que saber de tudo, Sim. de uma área que eu não fiz faculdade. Eu então, acho que assim, é o que você falou sobre o lado desafiador de você não ser a biomédica ou a dermato que decidiu empreender. Então, assim, muitas vezes, e eu nem posso falar como dermato, nem como biomédica, mas eu posso, geralmente, assim, eu dou o conselho e falo assim, olha, mas você tem que passar por uma avaliação, né? Porque as minhas amigas, principalmente amiga, parente, né, que quer fazer, ele acaba perguntando para mim o que eu acho.
Mas geralmente eu falo o que eu acho, né? Uma particularidade minha, uma opinião minha. Porém, quem tem a técnica, quem tem o estudo, quem tem todo o conhecimento é quem está ali trabalhando hoje, né? São as doutoras. Então, assim, por isso, assim, você não ser. Você é o seu negócio, mas você não é de fato o seu negócio, porque você pode dar até a cara para ele, né? Você pode ser. Hoje em dia, muito dos nossos negócios, das marcas, somos pessoas, né? A Sim. marca é uma pessoa, uma conexão que você gera com o seu cliente. Então, assim, eu sou a minha marca e muitas vezes as pessoas vêm me perguntar e eu não tenho total autoridade para falar. Então, eu acho que o maior desafio de empreender em algo que você não é totalmente técnico, não que seja impossível, não querendo desencorajar ninguém. Acho que se você tem uma paixão, sim, você deve ir atrás, né, de ter respaldo, estudar, se conectar com pessoas certas, gente. Isso é a maior riqueza da vida, é o maior ensinamento que eu posso deixar verdade. aqui para vocês se conectarem com as pessoas corretas. E eu costumo dizer que depois que eu separei, eu tive um emprego durante 8 anos, que foi o meu network. Eu fiz um network muito grande de pessoas que me ajudam demais, de pessoas que me estendem a mão, que querem que eu dê certo, às vezes eu falo assim, ai meu Deus, eu não fui muito bem esse mês. Não, vamos lá, vai melhorar, o mês vai ser outro, vai ser melhor. Porque às vezes a gente tem aquelas nossas metas, né? Por mais que você eu sou primeira do ranking, você tem ali as suas contas. O faturamento, às vezes, ele é uma coisa ilusória, então você não pode olhar só para o seu faturamento, você tem que olhar tudo que está por trás dele. Então, muitas vezes a gente se ilude com as coisas, com as contas, né? Com a possibilidade do negócio. Sim. Mas por isso que eu te falo, né? Que a gente estava falando aqui do risco calculado. Olhe primeiro, calcule os riscos, que os danos vão ser menores. Quanto antes você calcular o seu risco e colocar o passo a passo da operação, né? E eu acho tão bonito que às vezes tem algumas amigas que vêm e tentam me incentivar, né? Eu falo, gente, eu não tô pronta, né, para falar, eu não tô pronta para todo dia falar no Instagram e tal, não sei o quê. E as minhas amigas falam assim, mas meu Deus, você pode ir trocando os pneus no caminho. Ai, mas é muito bom a gente Isso é muito gostoso, se né, conectar com quem acredita na gente, né? Isso dá uma potência. Então, assim, se conecte com pessoas que acreditam em você, que param para te ouvir, que você também pare para ouvi-las, né? Porque é muito bom você também receber o aprendizado. E hoje em dia, o aprendizado ele tá fácil de você buscar, né? É através de um podcast, é através de um livro. Tem muita gente que não tinha o costume de ler, então hoje tem audiolivro. Então é muito legal. Hoje em dia o conhecimento ele chega de uma forma riquíssima pra gente. Então, assim, eu acho que eu não vejo mais problema de não ser a pessoa que tá ali exercendo de frente. O desafio é de como é que você vai manter a sua equipe harmonizada, controlada e feliz, porque ninguém trabalha também, né, infeliz. Sim, Você tem que ter não uma tem harmonia, como. né? O corpo ele tem que estar trabalhando em conjunto, animado, com uma energia bacana no lugar, no espaço. Eu acho que você também não pode ser os líderes, eles não podem ser paternalistas, né? Porque aquela coisa de eu querer carregar todo mundo no colo, isso é impossível, eu já tive isso. Então, hoje em dia, para mim, se o funcionário não está entregando o que eu preciso, eu tenho que cortar. Né? Eu já tive mais essa coisa, ai meu Deus, vou ter que mandar um funcionário embora. E aquilo para mim era como se o fracasso fosse meu, sabe? Tipo assim, nossa, eu fracassei, sou eu trazia muito para mim isso. Hoje eu já não trago mais, eu acho que as pessoas sim, se não está entregando, tem que ser substituído. Então, assim, por Você isso tem que ser prático, né? você tem que ser prático. Tem horas que você precisa ser muito prático. É o que eu falo, empreender é sobre você deixar de ser emocional. Existem decisões que você não vai poder ser emocional. Não. É sobre você entender que o negócio é o centro, porque o negócio mantém todo mundo, inclusive o empreendedor. O empreendedor também é funcionário do negócio. Então, se você não pensa no negócio, pai, coitadinho, ai, tem família. Será que a pessoa também tá pensando nisso? Né? A gente falou em outros podcasts a dificuldade de encontrar mão de obra boa, responsável, gente que queira trabalhar. Então, se tá afetando o negócio, é o que você demorou anos para construir.
As pessoas querem ter o resultado de receber o salário, mas não querem fazer a entrega. Do mínimo. Do Não é nem você não tá mínimo, exigindo que a do pessoa fica mínimo. fazendo lá hora extra, se Exato. matando de Elas trabalhar. não querem entregar o mínimo, exatamente. E hoje em dia eu meço o meu funcionário muito mais pelo comportamento de um funcionário comigo, com a empresa, né, com o negócio, do que proporcionalmente pela técnica, porque a técnica, às vezes, não estou falando da biomédica, né, porque elas passam por uma academia, estou falando de outras pessoas. Eu procuro ver o comportamento, como é o comportamento da pessoa para com o negócio. Se a pessoa chega atrasada, a pessoa falta. Então, assim, não dá. Se ela mesma não está entregando para os sonhos dela serem concretizados, como é que eu, que não tenho esse poder, vou fazer isso por ela? Não dá, é impossível. Impossível. Se a pessoa não está olhando para ela, para os sonhos que ela tem dentro dela e achando que ela é capaz, que ela está entregando para ela colher o resultado, não tenho como eu fazer por ela. Não tem, é impossível. Às vezes você... E aí eu acabava nessa dor que sofria por causa de ter que cortar alguém, mas a pessoa, ela mesma, trabalha para ela. Eu costumo falar, gente, vocês trabalham comigo, não para mim. Vocês trabalham comigo, porque vocês estão trabalhando para vocês. Sim. A partir do momento que vocês são bons no que vocês fazem e são alinhados com o propósito de vocês, a hora que vocês não quiserem estar mais aqui, receber uma proposta melhor, eu vou ser a primeira a falar, vá. Se eu não puder cobrir a proposta, eu sou a primeira a falar para a pessoa ir. O que eu quero mais é que essa pessoa se dê bem. Eu quero mais ver o bem da pessoa. O sucesso da pessoa. Tanto que nas outras empresas, eu queria o sucesso deles, né? Eu não procurava saber, engraçado isso, porque eu tenho muito isso comigo. Até falo hoje pro meu noivo, eu falo assim, que ele tá num processo, né, que saiu aí de uma franquia para fazer uma carreira sozinho. E eu falo para ele, cara, não olhe para trás. Só vai. Só vai. Olhar para trás não é uma opção. Eu não quero saber se a pessoa tá indo bem, se ela tá indo mal, se fechou, se tá aberta. Claro que a gente vai ter notícia, porque as fofocas correm, né? Ainda mais quando são fofocas para trazer, para falar, nossa, fechou, a pessoa fechou, não deu certo. Então, assim, chega na hora. Mas é algo que eu procuro não entro nessa frequência. Eu vou para frente, sabe? Assim, eu estou muito preocupada hoje mais com a minha vida, com as minhas escolhas. Eu acho que quando a gente sai da quinta série... Isso é tão gostoso, né, Ju? Quando você cria esse estágio de maturidade pessoal, né? Quando a gente sai da quinta série... É um processo de gente sair da quinta série. Quando a gente sai da quinta série, você já não tá mais ligando, né? Porque as pessoas... Você está olhando o seu. O que eu estou fazendo? Para onde eu estou caminhando? O que eu quero para mim? O que eu quero para o meu negócio? Como é que eu quero ser visto? Como é que eu quero ser lembrado? Como que eu quero que você lembre de mim, né? É isso que você tem que estar plantando todos os dias. E é muito difícil a gente estar alinhado também. Porque a coerência, ela é primordial e ela é uma das coisas mais difíceis de ser atingidas. Engraçado que eu nem era tão cristã, assim, evangélica, né? Hoje eu sou evangélica batista, mas eu nem era tão assim e eu pedia nas minhas orações, eu falava, Senhor, eu não quero nada, eu só quero ser coerente. Eu só quero ser coerente com as minhas escolhas, com o meu processo, com o que eu falo, como eu ando. Porque se as pessoas elas veem a coerência em você, elas vão te admirar. Porque é tão difícil a gente ser coerente. Porque a gente fala que a gente vai fazer uma dieta, na segunda-feira a gente começa, na terça a gente para. Então, hoje eu tomo muito cuidado, assim, ao falar para as pessoas o que eu estou fazendo, porque eu tenho que ter uma coerência e um alinhamento comigo mesmo, que às vezes a gente tem que... É uma luta constante. E eu acho que isso o esporte me trouxe, que é essa resiliência, essa busca, né? E hoje é uma busca constante que a gente tem que ter. Então, esse treinamento de ideias, esse treinamento com pessoas... Como é que eu quero... O que eu quero extrair de melhor do meu funcionário? Como é que eu quero que esse funcionário me veja e como ele traga as informações dele para mim, para a gente alinhar esse corpo? Isso é muito interessante. E nem só, né, Ju? Nem só de nãos,
Nem só de espinhos vive a vida, né? Com Chegou certeza, as flores. chegaram as flores, E graças hoje, a à Deus. frente da Nobel, hoje é um case de sucesso, né? São quantas unidades da Nobel hoje no Brasil? 55. 55. E hoje eu sempre falo que eu sou aqui do Tatuapé, a agência também é daqui. E eu conheço o bairro, gente. Tatuapé é um bairro que a cada esquina tem uma clínica de Nossa estética. senhora, Sem tem dúvidas, é o mesmo. maior metro quadrado de clínica de São Paulo. É muito disputado. O que você acredita que foi um diferencial seu aí à frente da clínica do Tatuapé que fez com que hoje você se tornasse em case e a clínica número 1 do Brasil? Eu me conectei com as pessoas certas, meu networking. Meu networking me levou a estar onde eu estou hoje. Eu acho que as pessoas, elas olham para mim e talvez elas, no primeiro momento, elas até desejam estar perto de mim por conta, né, das pessoas que eu conheço. Depois que elas vão se chegando mais, assim, a minha história, né? Elas querem esse networking que eu construí durante 8 anos. Então, assim, eu me alinhei também com as pessoas certas do bairro. Eu acho que as pessoas me abraçaram por essa jornada que eu construí ao longo dos anos. Então, eu consegui fazer parcerias excelentes, né, no bairro. Então, hoje eu acho que o case está aí. Eu acho que é você se conectar com as pessoas corretas, você ter parceiros, você ser... E você tá aberto, tá alinhado, arregaçar a manga, sabe? Assim, sair da cadeira. O empreendedor não pode ficar só dentro do negócio, ele tem que, pedalar, ir atrás. Não dá, não adianta. Eu falava assim, minha mãe tinha muito essa ideia ainda muito quadrada, né? De tipo assim, você não tá na clínica, você não tá trabalhando. Ela achava que, tipo assim, porque eu tava em loja, às vezes fazendo um evento com alguma botiqueira maravilhosa aqui da região, ou tava no shopping, né, fazendo algum evento também, não tava trabalhando. Gente, eu tô trabalhando 24 horas do meu dia quase. Porque a partir do momento que eu saio de casa, que eu coloco uma roupa, que eu me preocupo com a minha imagem, porque hoje eu sou minha imagem, então assim, as pessoas consomem, né? Eu fiz cursos de consultoria de imagem, às vezes antes de qualquer palavra sair da nossa boca, a gente já falou com aquela pessoa, né? Isso é cientificamente provado. Então, eu já estou trabalhando de sair da minha casa, estar indo fazer um evento dentro de um lugar que eu sou convidada, e muitas vezes eu nem fui convidada, Gabriel. Quando eu cheguei aqui, eu não era convidada para nada. Você vai criando. Porque ninguém me conhecia aqui. Então, eu tive que vir e bater na porta da pessoa e falar: oi, tudo bem? Eu sou Juliana Sabatini, estou abrindo uma clínica. Então, assim, sair desse posto de tipo assim, eu sou o dono, eu sou o empreendedor. Sai dessa cadeira e vai caminhar, vai para a estrada, bater perna, conversar com pessoas, se apresentar. Quantas vezes eu não me apresentei dentro de um restaurante, as pessoas estavam almoçando e eu pedi licença. Eu falei: licença, tudo bem? Eu sou Juliana Sabatini, sou aqui, olha, tenho uma clínica de estética. E muitas vezes eu falava que eu nem tinha, eu falava que eu estava trabalhando, porque muitas vezes quando a pessoa fala assim, ela tem, ela não precisa de nada, porque ela é dona. Então, muitas vezes eu saio desse papel, muita gente nem sabe que eu sou dona do Nobel, às vezes eu evito até de falar. Porque quando você se coloca nesse posto de dona, as pessoas acham que você não precisa de mais nada. E é uma mentira, né? Todo mundo tem conta para pagar, Exatamente. todo mundo tem boleto chegando toda hora. Nada de romantizar, né, Nada Ju? de romantizar, não é? Porque ainda tem muita coisa para fazer, sabe? Assim, não é... Eu tô ali em primeiro, né? A gente fala muito do case, de eu estar em primeiro lugar há 18 meses, 1 ano e meio quase. Então, a gente fala muito desse case, mas assim, as pessoas estão chegando, as novas lojas estão abrindo, as pessoas também estão colocando ideias, estão indo atrás, né? E hoje em dia ali já tem pessoal encostando em mim, né? Tem muita gente ali que já tá... Eu acho que o que é mais interessante é que, assim, é uma clínica que não tem muito tempo, que tá, eu falo, num terreno muito difícil, que é o Tatuapé. Muito difícil. Mas isso não intimidou. Eu falo que você, como empreendedor, você que está assistindo, não seja intimidado pelo seu cenário, porque às vezes você olha pro cenário e você, meu Deus, você se amedronta, né? E é como a Ju falou, você se coloca numa caixinha de que eu não sou capaz, de que não vai dar certo. Mano, só vai. Só vai. É o que ela falou, medo não pode parar. Não pode. O medo não pode parar. Às vezes a gente tá um pouco ali sem energia, é isso que eu falo, né? Das pausas que eu tive. Toma um Gatorade, toma um isotônico. Toma o seu isotônico e se reposiciona para a corrida. Porque é uma corrida que não tem fim. A corrida do empreendedor, ela não tem fim. E eu falo, é uma carreira, às vezes, que é muito sozinha, solitária. A gente é lobo solitário.
A gente é. Ainda mais a gente que não divide sociedade com ninguém. É difícil, né? Às e vezes com a sociedade quer... é difícil também. Às vezes a gente quer ter alguém para dividir ali e não consegue, não tem a responsabilidade do dia a dia. É, claro, as pessoas que trabalham com você, elas também fazem uma coparticipação ali das responsabilidades, mas não é totalmente, né? Você carrega 100% o seu saquinho. Um saquinho ali, você coloca tudo numa caixinha. Então, eu costumo dizer, às vezes, que quando eu gosto desses parceiros, dessas parcerias comerciais, empresarial, eu não quero comer o bolo sozinho. Se hoje em dia eu visse alguém que fala assim, mano, essa pessoa é maravilhosa, é boa, eu ofereço à sociedade. Porque eu acho que a partir do momento que a gente acha alguém que está no mesmo propósito que a gente, ela vai ajudar a gente a carregar essas nossas caixinhas, que a gente coloca tudo ali, né? A gente vai colocando no decorrer da vida a nossa coragem, o nosso medo, os nossos desafios, a nossa resiliência. A gente vai colocando dentro de uma caixa. Quando você tem alguém para carregar essa caixa com você, gente, é maravilhoso. Só que essa pessoa ela tem que estar alinhada com você, senão ela vai destruir sua caixa, tá? Tem que ter a sintonia. Tem que ter a sintonia. Achando a sintonia perfeita, é maravilhoso. É o casamento perfeito. Né? Eu costumo dizer que o casamento não é fácil. Mas nenhum casamento é fácil. É possível. É muito possível, né? Eu sempre falo, como empreendedora, a Ju falou uma coisa muito interessante, né? Que o empreendedor nem sempre tem que estar dentro. Eu acho que a gente tem que sair muitas das vezes, Ju, dessa linha passiva da vida e a gente conseguir entender que a gente também tem que ser ativo. Porque no fim o negócio depende da gente. E ninguém nunca vai cuidar do seu negócio como você mesmo. Porque você entende a sua trajetória e o outro não é obrigado a entender. Não. É que você falou, todo mundo carrega uma parcela, a equipe ela carrega uma parcela de responsabilidade, mas ela não carrega o negócio. Quem carrega o negócio é você. É. Então, eu acho que a sua história é muito sobre isso, né? Ir bater as caras, bater na porta, se levantar, se apresentar. Epa, cheguei no bairro, tem outras clínicas com 10, com 12, com 15 anos no bairro, mas opa, cheguei, tô com um ano, tô com meses, mas eu tô aqui pra brigar também pela essa fatia da pizza. É, exatamente. E a gente chega, né, Hoje em dia, a dermatologia, ela virou meio que um status, né? No mundo, assim. As pessoas querem tirar foto com as dermatos, querem postar no Instagram que tá indo na fulana, na ciclana. Então, a gente já chegou meio que xoxado para a sociedade, né? É aquela coisa, assim, de você estar num segundo patamar. Porque você não tem a marca, ela não é uma pessoa, né? Ela é a marca. Sim. Então, como é que você vai trabalhar essa marca diante de pessoas que têm as marcas e elas são as próprias marcas? Não sei se eu me fiz entender aqui, mas hoje em dia o empreendedor, né, da dermatologia, ele coloca o nome dele no negócio dele. Então, as pessoas querem estar ali pelo nome que essa pessoa carrega. Então, para mim, foi bem mais difícil esse desafio, porque eu tive que ser muito ativa, Gabi, muito ativa. Eu falo que eu não tenho pane, porque a minha vida espiritual ela está muito alinhada, a minha mente é trabalhadíssima também em relação ao esporte. Eu acho que essa resiliência, essa coisa do esporte tem me dado esse treinamento. Te ajudou, né, Ju? Muito. E eu saber a hora de que eu tenho que acelerar e a hora que eu tenho que pausar. Hoje em dia eu tenho um refúgio, né, maravilhoso, que eu falo que eu não sou paulista. Eu não me considero tão paulista por conta de ter esse refúgio na Bahia. Que, assim, a hora que eu também saio, às vezes, de cena e me reequilibro, porque eu preciso estar equilibrada para minha equipe funcionar, para minha equipe estar equilibrada comigo. Eu não deixo de receber notícias, obviamente, quando eu não estou aqui, mas eu tenho que estar equilibrada para quando eu voltar eu conseguir acelerar a equipe, motivar. E bora que bora, né, E Ju? bora que bora. Vamos lá, eu separei umas perguntinhas. Na verdade, a galera mandou para você. Ai! E ela vai responder, gente. Se preparem. Vamos lá. Ju, o que você acha sobre sociedade? Difícil. Na minha experiência de vida, as minhas sociedades foram traumáticas, assim. É porque eu não levei para esse lado. Eu procuro sempre extrair o positivo, como eu te falei. E acabo olhando para mim também como entrega que eu fiz dentro da sociedade. Mas para mim, sociedade é traumático. Eu não faria. Eu falo, gente, a gente falou num episódio atrás que sociedade é como se fosse um casamento. É muito difícil porque tem conflito de interesse, todos têm que estar sintonizados no mesmo processo, senão o negócio se destrói. É um puxando do lado, o outro puxando do outro, e no fim, né? Eu sou adepta às parcerias e os
associados, Sim. né? Você pode dar parte do seu negócio. Eu posso te dar a parte do meu negócio de tipo porcentagem ali de PLR. entrega, um PLR, ou até mesmo uma porcentagem na Sim. sociedade. Não me impede. Mas algo tem que estar ali alinhado entre eu e você. Eu tenho que, é que hoje em dia, assim, para mim, hoje, colocar alguém não seria tanta vantagem. A não ser que eu olhasse para a pessoa e realmente falasse, não, essa pessoa vai caminhar comigo para sempre, é algo que eu quero. Ou então dar uma cara nova, né? Por exemplo, você dá uma cara para o seu negócio, né? Que eu, como eu falei aqui anteriormente, na dermatologia hoje eles trouxeram essa pessoa, né, marca. Essa pessoa marca. Talvez eu ache um dia essa pessoa marca e eu faça dela, porque às vezes eu não gosto muito de aparecer. Gente, é incrível que ela não quer aparecer. Eu falo, vai aparecer sim, eu vou te gravar. Vamos lá, Ju, como lidar com comparação? Como lidar com comparação? Então, hoje em dia, eu não me comparo mais com nada. Eu não lido com a comparação, porque eu não me coloco nesse cenário de me comparar. Eu acho que eu tenho o meu alinhamento com com o que eu quero para mim, os meus objetivos, eles estão completamente alinhados comigo mesma. Então, eu não tenho como me comparar. Não tenho quem por perto por me comparar. As pessoas podem até querer me comparar com algo. Então, assim, mas aí é delas, não é meu. Show. Essa pergunta aqui o pessoal sabe que você é virginiana, tá? Ju, como lidar com perfeccionismo? Olha, hoje em dia, assim, depois de muita terapia, né? A gente faz bastante terapia aí para tentar lidar, porque o perfeccionismo ele é algo que pode te prejudicar e te paralisar. Então, assim, é legal você ser conhecido por fazer bem feito. Nossa, o Gabriel tem um trabalho, assim, excelente. Ele é brilhante no que ele faz. Mas a partir desse momento que você... Nem Jesus Cristo foi perfeito, ele não agradou a todos, né? Ele veio aqui e não agradou. Nem Jesus conseguiu, como é que eu vou conseguir? Então, assim, eu acho que hoje eu estou alinhada também com isso. Como assim, eu nunca vou conseguir ser perfeita para todo mundo. Eu nunca vou conseguir ser aceita com todo mundo também, porque a gente busca muito esse pertencimento e pertencer 100%. A gente não consegue ser aceito, a gente não consegue ser perfeito. Então, eu acho que a partir do momento que você para de buscar a perfeição e foca em executar um bom serviço, em dar o seu melhor para o outro, isso para mim já está perfeito. Qual o seu segredo para o sucesso? A resiliência, não desistir. Também pensar assim nas pausas, nessas pequenas pausas que eu me dou. Eu acho que é importante. Você estar alinhado com que você, com os seus desejos, né? Com que você pode contribuir para as pessoas. E o segredo é não desistir nunca, mas você estar alinhado com aquilo que você quer e de como é que você vai contribuir para o outro. Porque eu acho que, a partir do momento que a gente quer contribuir para a vida do outro, né? Putz, eu tenho muito para te dar, eu tenho muito para oferecer, eu tenho muito para levar ainda para as pessoas. Eu quero que as pessoas saibam o que eu sei, aprendam a partir da minha história. Você se coloca como servo, né? O servir. Então, eu acho que a partir do momento que você quer servir, o seu amor é tão grande que você não quer parar de fazer. Você não quer desistir. Você tem ideias, você é criativo. Tem tesão pelo negócio, exato, né? exatamente. Vamos lá. Isso aqui é bem, bem emocional. Ju, abri o meu negócio, mas não deu certo. Não sei mais o que fazer da vida. Que conselho você daria para essa pessoa, Ju? Você tem propriedade para falar sobre isso, né? Eu falaria para essa pessoa, para ela ir tomar um isotônico, né? E tomar ali um Gatorade. Internalizar de fato por que ela escolheu essa área para atuar, né? Para empreender. E analisar onde ela falhou e recomeçar. Né? A vida é feita de recomeços, é feita de novas tentativas. Então, se permita tentar de novo. Calcule os riscos, né? Tem esse risco muito bem calculado para não te lesionar a parte financeira, a parte emocional. Porque eu acho que a maior lesão que a gente pode fazer é na nossa parte emocional. Porque o dinheiro, você trabalha em qualquer outro lugar e conquista novamente, você negocia, você renegocia a dívida. Você faz tudo de novo. Agora, a parte emocional, você não pode deixar lesionar. Então, acho que é interessante agora esse momento de pausa, é riquíssimo.
Esse momento de, não, vou parar, vou me dar essa pausa, né? Às vezes a gente não pode pausar um momento muito longo. Então, assim, estude, internalize e veja se realmente você escolheu, se foi você que escolheu, se você foi jogado ou escolheram por você. Porque muitas vezes a gente vive num efeito manada, que às vezes escolheram por nós, a gente nem sabe se é isso que a gente quer. Então, pensa direitinho. E se as respostas sendo positivas, elas estão dentro de você. Se conecte o seu mental, o seu espiritual, o seu corpo, que você vai ter essa resposta e vai saber a hora de recomeçar. Show! Ela é linda. Ju, pra gente encerrar, a gente vai pra um bate-bola, tá? E aí eu vou te fazer algumas perguntas e você responde com a primeira palavra que vier na sua cabeça. Meu Deus! Gente, eu adoro esse quadro. Bora lá. Medo. Medo de perder as pessoas que eu amo. Uma conquista. Uma conquista no Belly, foi uma conquista para mim. Minha carreira profissional hoje é uma conquista. Vamos lá, um sonho. Um sonho? Meu casamento com Ai, meu meu amor, Deus. que tá para acontecer breve. Já chega, viu, gente? Vai ser o evento do ano. Uma curiosidade. Uma curiosidade. Coisas de Juliana que ninguém sabe. Todo mundo acha que eu amo sair, né, de casa e tal, e conversar, e ser essa pessoa extrovertida. Gente, eu não sou. Isso para mim é um trabalho que eu venho fazendo muitos anos, mas é algo assim que eu me percebi assim, era tão natural para mim, instintivo, que eu achava que eu gostava. E eu também me percebi assim, mais quieta, eu gosto mais de ficar em casa, eu gosto mais de curtir meu espaço. Então, assim, hoje eu saía, ia muito para as festas, estava muito em contato com várias pessoas ao mesmo tempo. E hoje em dia eu me presenteei com a minha companhia, com estar perto de pessoas que eu realmente amo. Acho que o nosso tempo é algo muito precioso, né? Algo muito valioso. Então eu só entrego o meu tempo para quem realmente é importante para mim. Fofo. Vamos lá, uma palavra que te resume. Resiliente. Forte, hein? Muito resiliente. E Ju, pra gente conseguir fechar essa etapa, eu gostaria que você dividisse, né, uma frase de vida que você poderia deixar para as pessoas que estão te assistindo. Eu tenho certeza que tem muita pessoa que te admira, parceiros de negócio, sua família, novas pessoas que estão te conhecendo nesse momento e gostariam de te ouvir. Então, olha para essa câmera aqui, deixa a sua mensagem para quem está te assistindo. Eu vou usar uma frase muito atual minha, que eu falei para a minha equipe, né? Se abram para as críticas. As críticas, muitas vezes, elas são construtivas. Você se constrói a partir delas. Você não se destrói. Às vezes, a gente é muito reativo e a gente vai em cima da pessoa que nos criticou, né? É do ser humano isso. Você sempre ter essa reatividade de falar, olha, essa pessoa me fez isso, me falou que eu sou assim, falou isso. Não, calma, respira. Para 5 minutos. Fica na sua cabeça, sai para pensar, será que realmente eu não sou assim? Será que realmente eu não estou fazendo isso com essa pessoa? Será que eu não fui assim? Então, assim, pare com essa coisa de que as críticas são destrutivas. As críticas, muitas vezes, elas vão te construir um ser humano melhor. Show! Ju, gostaria de te agradecer por estar aqui. Você sabe que é uma honra te receber, né? Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada, muito feliz de estar aqui. Espero ter atingido aí o coração dos seus ouvintes, que eles sejam meus ouvintes também. Vai ser ouvinte. E vamos caminhando sempre. Gente, a Juliana é muito especial, uma guerreira, uma empreendedora de sucesso. A Juliana, ela passou por situações muito difíceis, mas ela superou. E fica a história de vida dela. Nunca desista. Desistir não é uma palavra no vocabulário da Ju. Não é uma opção. Não é uma opção. Fica esse episódio, espero que vocês tenham gostado. Muito conteúdo, muita entrega, muita história bonita. Deixamos aqui, né, o nosso muito obrigado a você que assistiu até aqui. Vai estar nas redes sociais da Ju, vai estar nas minhas redes sociais, nas redes sociais da Move. Vou deixar o Instagram da Ju aqui nos comentários. E espero que vocês acompanhem os próximos episódios, que assim como a Juliana de uma história incrível, eu vou trazer empreendedores de sucesso que eu tenho certeza que vai somar na sua vida empreendedora. Um beijo e tchau, tchau.